falar de fé é falar de esperança. Eu trouxe aqui um livro, hoje eu não lembrei de trazer, mas um livro do Entralgo, Pedro Laim Entralgo, um livro chamado A Espera e a Esperança. A espera e a esperança. O Entralgo é uma figura interessante. Ele era médico de formação. Médico, viveu como médico o tempo todo, né? Com 67 anos ele se aposentou da medicina e escreveu o primeiro livro, com 67 anos. Um livro que era uma história da medicina. Ele fez uma metamedicina, né? Uma reflexão sobre a medicina, maduro, aposentado, e esse livro é um clássico, existe até hoje, a História da Medicina, né? Do Entralgo. E ele viveu até os 97 anos, e dos 67 aos 97 são belos 30 anos aí, né? De produções maravilhosas, né? E eu tenho vários livros dele, 4, 5 livros, mas o livro que eu mais aprecio é esse, chama A Espera e a Esperança, né? Porque ter esperança não é só ficar esperando, não é? Essa ideia de que é preciso ter feito a sua parte, ou que a esperança, se a ideia já foi fecundada, se você está esperando o nascimento de algo que já está, não é? Plantado aí, curtido, isso é fundamental. É preciso ter esperança. Quem não tem esperança não faz projeto. Quem não tem esperança não vê sentido em nada, né? A esperança é pré-condição para ir em busca do sentido. Opõe-se à esperança o desespero, né? O desespero, etimologicamente, mas o desatino no sentido de, não é? Fazer besteira, e o desamparo que é típico, né? De se entregar, né? Eu não quero mais. A situação de desamparo pode ser muito bem ilustrada em situações em que a gente tem casais assim que vivem junto 50 anos, 60 anos, né? Uma vida tranquila, e de repente um dos dois se vai e o outro logo segue, mas porque decidiu isso, né? Não é eutanásia nem nada, é simplesmente se desinteressar, se entregar, ficar nessa situação de tá aí, não quero mais brincar, né? Essa situação de desamparo, nenhum de nós está imune a ela, né? E ela é a coisa oposta aí à esperança. Agora, nessa busca... assim, a gravidez assim, é uma pessoa que está esperando um bebê, ela fez por onde, né? Ela fez a parte dela e aí está esperando nascer. E agora, se não fez, como é que está esperando? Esperando um filho que você não fez, né? Então, o elogio da esperança, não é? Tem como pressuposto que a minha parte eu já fiz. Eu fiz até onde eu pude e eu sei que dali para frente não depende mais de mim. E aí eu espero, né? Quem acha que tudo pode, isso daí na Grécia era punido, era pecado, era punido, se chamava híbris, né? Não é isso? Híbris. Híbris era assim, porque tinha na Grécia a situação na mitologia, assim, do homem, dos deuses, né? Os semideuses, né? Ulisses, Hércules era um semideus, né? E que cada um tinha o seu plano aí de possibilidade. Se o homem queria se meter a Deus, era punido pelos deuses, não é? Porque esse de você se achar era a híbris, né? E a híbris era punida, né? Punida porque vai ver o teu lugar aí. E a gente precisa enxergar o limite. Eu faço até aqui, daqui para frente eu espero. Mas
a gravidez, né, Maria Lúcia, é eu ter feito a minha parte e agora eu vou esperar nascer, né? E essa redução do significado da vida à parte biológica, ao DNA, e isso já comentamos que isso é pouco, não é? Que o sentido não é a mesma coisa que ter sentido e ter sucesso também. Eu só queria acrescentar na mesma trilha e com o mesmo peso que ter significado não é a mesma coisa que ter utilidade prática, não é? Quer dizer, uma vida que faz sentido, não é uma vida assim, para além do sucesso, uma vida fazendo coisas que eu digo, isso é útil, né? Útil, que esse conceito de utilidade não esgota o sentido do significado. Quando eu faço uma coisa que tem significado, a utilidade prática é uma maneira de mostrar o significado, mas não é a única maneira. Tem muitas coisas que têm significado e não têm utilidade, né? A gente pode ler um poema aqui que tenha significado para todo mundo, né? Nos faça sentir coisas e tudo. Agora, não dá para falar em utilidade. Eu leio um poema porque é útil, não é? Isso é invertido. E Sartre é que chama a atenção para o fato de que o sentido, né, ele é como uma viagem de avião. Você está viajando de avião e a viagem deu tudo certo, foi um sucesso. Só quando aterrissar você sabe. Você faz uma viagem de 12 horas, né? 11 horas foi tudo bem, de repente o avião caiu, pô. Não é? Quer dizer, você precisa ter completado para poder julgar, né? E o sentido da vida, o Sartre diz, ele está sempre em suspensão, até a morte. Na hora que morre, aí você diz, você faz o julgamento lá e diz, olha, valeu, não valeu, né? A perspectiva existencialista. Mas pretender dizer que você está arrebentando a boca do balão, não é? Olha a híbris aí, né? Olha a híbris que o Deus castiga. O Frankl, que a gente falou há pouco e que é quem tem talvez mais livros escritos sobre o significado, o sentido da vida, ele, também já chamamos a atenção aqui, ele compõe com o Freud e o Adler uma tríade de perspectivas nessa questão maior da busca do sentido, né? Se para o Freud se fala assim da busca do prazer, ou evitar o sofrimento, né? Mas a busca do prazer é o que dá sentido, né? O Adler é outra vertente, que é a busca do poder. Poder na psicologia já teve uma explicitação, assim, um papel muito mais importante do que hoje, porque foi meio que assim, contaminado por perspectivas como a do Schopenhauer, ou do Foucault, né? Nietzsche, de pessoas que pensaram o poder num sentido assim negativo, a vontade de poder, né? Se bem que em Schopenhauer tem uma conotação positiva, o mundo como vontade e representação é a tese de doutorado do Schopenhauer, é um livro, O Mundo como Vontade e Representação, né? Mas, vamos dizer assim, o poder aí tem um sentido diferente do que a gente quer para o poder na política hoje, né? Que o poder na política hoje a gente pensa associado à autoridade legitimamente constituída. O poder sem a autoridade é efêmero, vai acabar, ninguém pode contar com isso, né? E se corrompe em violência, simplesmente violência. Os três níveis são a força, o poder e a autoridade. A gente quer autoridade e a autoridade legal, legítima, né? Autoridade legitimamente constituída. Perdeu a legitimidade, pode manter o poder, mas espera que vai cair, né? Vamos trabalhar que vai cair. E muitas vezes a queda, né? Antes da queda, a gente tem outra descida que é sair do poder, que ainda é
legal, né? Há uma ordem, uma ordenação legal que está sendo cuidada, mas descamba para a força pura e simples, não é? A violência. Então, o poder, a psicologia ficou meio com cuidado, né, de usar a palavra, mas o poder, quer dizer, há uma relação entre essas coisas, quer dizer, se busca, o poder dá prazer para algumas pessoas, né? O que é parar no meio, mas aí você busca o poder pelo prazer aí do poder. Agora, na verdade, o que é legítimo na busca do sentido assim, da vida é a busca do sentido, né? A busca do sentido. Você quer o poder, luta pelo poder, ou elege seus representantes, se participa de movimentos, e o poder em sentido político, porque o poder encurta o caminho entre o que eu acho que tem sentido, né? E que eu sonho, desejo, projeto e a realização, né? O poder encurta esse caminho. Então eu vou eleger, eu vou votar em alguém que vai exercer o poder nesse sentido. Mas o que está mandando é a busca do sentido. Aqui o Viktor Frankl é a corrente. Então Freud, Adler, Frankl, né? Uma corrente pequenininha comparada com Freud. Freud é um rio Amazonas, né? E o Frankl numa situação como hoje no mundo, é quase que o Rio Doce de Mariana. Então, né? tem uma curiosidade do Frankl, é que o livro anterior a esse que o senhor comentou da Frequência Embrionária de Deus é o que ele lançou sobre o homem em busca de sentido. Sim. Esse livro, da última vez que eu vi, ele estava na 36ª edição. Uhum. E esse livro, o Frankl, ele é fundador de uma linha terapêutica chamada Logoterapia. Essa que trabalha a questão da busca de sentido. E quando ele nesse livro Busca de Sentido, que ele fala sobre a criação da logoterapia, ele escreve antes da vivência do campo de concentração nazista. Porque o Frankl, ele era judeu, ele era formado em psicologia. Perdeu mulher, família toda. Ele era médico psiquiatra. Ele atravessa o campo de concentração. E aí é interessante, sim, o livro, na primeira parte do livro, ele conta com detalhes das relações que tinham no campo de concentração. E ele fala das pessoas que ao longo do processo do sofrimento ali, elas desistem de... Desampararam-se ou resistiram, né? E a diferença entre alguém que viveu, duas pessoas que viveram as mesmas condições negras lá, uma se entregou e morreu. Então, o que mantém vivo, né? E por conta dessa perspectiva do campo de concentração que ele vai criar essa perspectiva da logoterapia. É isso aí. O livro dele... Hã? Em Busca de Sentido. Tem Em Busca de Sentido, tem um que é O Homem em Busca de Sentido, tem muitas edições, né, que pegam partes. O Homem em Busca do Sentido tem um primeiro capítulo que é um psiquiatra, um psicólogo no campo de concentração, ou uma coisa assim, que ele analisa essa vida lá. Dele, se eu não me engano, que é o mais... É o Em Busca de Sentido, que é o original. Que ele fala do campo de concentração, depois ele fala da escola. E não dei muita bola para sentido ou significado, porque o livro, essas edições em inglês, todas falam de meaning, né? Ninguém fala de sense, né? Mas no fundo, quando a gente pensa que a única maneira de chegar no significado é por meio do sentido, quem está buscando o sentido está no caminho de busca do significado. Mas no fundo ele fala do significado, né? O significado assim da vida, que se constrói por meio desse sentido. E o sentido, o fato é que a gente encontra o sentido na circunstância, né? Niilismo, isso é luxo assim de minoria. E na busca do sentido, mais do que em qualquer outro lugar, a simetria é fundamental. Na ética é fundamental, na busca do sentido é fundamental. Porque depende de você. Ninguém de fora pode chegar aqui, passar um atestado, dar uma declaração formal de que a vida tem sentido, a sua vida faz sentido. Isso não existe. É uma decisão sua, assimétrica, não é? Se você decidir que não tem, vai com Deus. Ou, bom, nem pode dizer vai com Deus, não tem sentido, né? Vai, né? Seja feliz, não é? Por aí. Há um pensamento que vem das filosofias orientais, mas está em tudo que é livro de autoajuda. É um pensamento que parece bobinho, mas eu acho interessante, viu? Ele tem a ver com o pensamento do Leibniz, o pensamento do Spinoza. Do Leibniz de pensar assim,
o homem como uma mônada ou um pedaço, assim, um elemento constituinte do universo inteiro. O Spinoza também de pensar cada ser como um pedacinho do universo, né? Enfim, o que você faz aqui interfere na rede inteira do universo. Não, eu estou só aqui no meu cantinho fazendo uma coisa que eu acho justa, boa e tudo, mas isso está mudando o universo inteiro. Isso é uma perspectiva do Leibniz, é uma perspectiva do Spinoza. E tem isso que está em tudo que é livro de autoajuda aí, que eu acho que traduz essa relação entre o micro e o macro, né? Planta um pensamento e colherás um ato, né? Esse é o principal sentido não religioso da oração. O pensar querendo transformar em ato, né? Planta um ato e colherás um hábito. Se você cultiva um tipo de ato, não é? Colhe um hábito. Planta um hábito e colherás um caráter. Planta um caráter e colherás um destino, né? Essa a viagem assim do pequeno assim para o grande, não é? A busca de constituir assim uma narrativa, a narrativa virou, é preciso tomar cuidado, uma palavra assim de fácil adesão, então nós buscamos o significado por meio de uma narrativa, estamos nessa, mas é preciso escapar assim de alguns desvios, né? Por exemplo, o Gardner, das inteligências múltiplas e tudo, ele diz assim, ele está escrevendo sobre os Estados Unidos, né? Mas aqui nós, americanos, padecemos de três doenças, três ismos, que são três doenças, né? O bestismo é a primeira doença, né? O bestismo, tudo que a gente quer aqui é ser the best, né? The best, o melhor e tudo, né? Outra é o testismo, tudo que dá para avaliar, eu tenho que ser passivo de uma avaliação por meio de testes, né? Faz testes de múltipla escolha que eu avalio tudo. E o estismo é assim você achar que a filosofia é a filosofia ocidental, né? A psicologia é ocidental, não existe nem minimamente essa bifurcação entre Oriente e Ocidente, né? Que não é para opor e escolher um extremo. A coisa sem sentido é escolher um extremo. Eu acho que a gente tem que ser radical. Agora, ser radical significa ir até a raiz. Quando você vai até a raiz, você vê uma oposição. A desgraça é você ser extremista. Ser extremista é você achar que um extremo é que é correto e o outro é uma desgraça. Não é? Porque quem vai à raiz das coisas vê polarizações. Agora, nenhum dilema se resolve pela escolha de um dos lados. Eu estou desse lado e o resto que se dane. Né? Não é exatamente por aí. E é interessante a gente ver que na vida política, no dia a dia, né? Lendo uma revista, um jornal, a gente adere tacitamente a uma narrativa. Eu acho que é isso. Aí você colhe nos fatos aquilo que corrobora essa narrativa. Vamos radicalizar. Morre uma pessoa. Aí a gente aqui vai lembrar dela. Se a gente só lembra de coisas boas, não é? É uma opção nossa. Eu de cara digo assim, era uma pessoa legal, né? Aí eu começo a lembrar de coisas que corroboram assim que era uma pessoa legal. Não é que essa pessoa nunca fez uma bobagem na vida. Todos fazemos, né? Mas aí tem alguém que diz assim, não, eu acho que aquele cara era um chato. E aí começa a listar as coisas ruins que o cara fez. Ah, mas sei que o cara nunca fez uma besteira na vida. Fez, e daí? Né? Mas a narrativa que prepondera, você escolhe em primeiro lugar. E aí você fundamenta. Ou não, quando você não acha fundamento, você se entrega e diz, pô, acho que eu estou no caminho errado. Né? Mas essa escolha inicial é instintiva. Né? É uma gestalt, você pega globalmente. E é isso, para concluir, eu diria assim que
A narrativa chama a gente para a circunstância chama para a história. O Ortega y Gasset tem um conceito que é um conceito de razão histórica. A razão histórica é um casamento do logos com o pathos, do logos, que é a racionalidade, com o pathos, o sentimento, simpatia, empatia, né? O sentir. E ele não chega à narrativa, o Ortega, né? Genericamente, mas ele chega à narrativa histórica, e nessa narrativa histórica ele tem um livro, o Ortega y Gasset, chamado Ideias e Crenças, sobre ideias e crenças. E ele diz, as ideias nós temos, as crenças nós somos. A gente é um conjunto de coisas em que acredita. Aí a gente começa a ter ideias, mas tem a partir das crenças que a gente tem, não é? Essas crenças são radicais, é um livro inteiro do Ortega dedicado a isso, ideias e crenças, né? Tem um livro sobre a razão incorporando o pathos, a razão histórica, né? Ele chegou perto da ideia de narrativa hoje, que é o que a gente está elogiando, né? Do Riquet e tudo, né? Mas o Ortega, ele tinha uma sintonia, época e tudo, é da mesma época, com o Bergson. O Bergson, que é um filósofo o livro fundamental chama-se A Evolução Criadora, não é? A Evolução Criadora, do Bergson. A ideia de elan vital e tudo. E o Ortega tem uma sintonia grande com o Bergson, né? E uma coisa interessante é que o Bergson foi um filósofo importante que ganhou o Nobel em 1927. Ganhou o Nobel de Literatura. Nunca escreveu um romance, um conto. É que ele escreve tão bem que parece a literatura mais pura. A Evolução Criadora você lê como se lê um romance. E ele ganhou o Nobel de Literatura em 27, não é? Então, essa coisa de pensar a pessoa inteira, não é? E um conceito do Bergson lembra o que a gente já falou aqui do Sartre. A vida tem um sentido em suspensão até a morte, né? Porque um conceito do Bergson, no livro A Evolução Criadora, é o conceito de duração. Ele não fala de tempo, ele fala de duração, de durée em francês, né? Mas a duração, né? Então, os eventos e a vida como um evento, né? Inteira, do início até a morte, é um episódio, tem uma duração. Não é muito importante ficar fixado em dizer nasceu em 22, morreu em tal data, né? Essas datas são referências, mas o que vale é o durante, não é? É isso daqui, é a viagem, que é o sentido tem que ser buscado na viagem, não é? É um pouquinho diferente da perspectiva do Sartre, por isso pus aí para a gente comparar, porque o Sartre diz só a perspectiva existencialista, é só quando chegou e fechou o balanço que eu digo se valeu a pena ou não, né? E o Bergson, e junto com ele o Ortega, né, diz essa viagem, a viagem é que é a vida, né? Não tem que esperar o final para fazer o balanço.